Então, vamos lá. O dióxido de carbono possui fórmula estrutural. Essa daqui é uma das questões mais fáceis que eu vi aqui de química. A questão é que o dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono, todo mundo tem que saber, 2 oxigênios, e de carbono, CO2, é uma molécula que cai muito, então essa molécula, na nossa última aula, caiu em várias questões de equilíbrio químico, de reação química, de ácidos, né? Que esse óxido é um óxido ácido, vai virar um ácido, eu já falei, na respiração, na fotossíntese, no estímulo para respiração, em pH, ó, uma infinidade de assuntos cai. Então, é uma molécula que a gente precisa estudar, assim como a água precisa saber. É uma molécula muito, muito solicitada. E a gente vai para a base da base aqui, né? O carbono e o oxigênio são dois ametais. São dois ametais. E por isso mesmo eles entre si fazem ligação covalente. Tinha uma questãozinha só de ligação iônica, esse daqui faz ligação covalente, eles compartilham elétrons. O carbono, sendo da família 4A ou do grupo 14, né? A gente já discutiu isso que agora em relação a grupo, ele tem 4 elétrons na última camada. Posso desenhar assim. Depois eu vou arrumar, tá? O oxigênio, ele é do grupo 16, antiga família 6A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Os dois precisam ficar com 8 elétrons na última camada para seguir a regra do octeto e ficarem mais estáveis. Dessa forma, o oxigênio precisa de mais 2 elétrons, então ele vai fazer 2 ligações covalentes, e o carbono precisa fazer 4 ligações covalentes, né? Isso daqui, eu acho que eu estou sendo até preciosista demais, né? Detalhista demais, porque o pessoal que está no curso estão vendo isso, em cursinho, enfim, já sabem de tudo isso. Então, o que vai acontecer aqui é que o oxigênio com o carbono vão fazer 2 ligações aqui, e o oxigênio com outro carbono, ou na verdade esse carbono com outro oxigênio, vão fazer mais 2 ligações. Isso aqui praticamente todo mundo sabe. A questão aqui é um pouquinho fácil, mas eu vou dificultar numa outra discussão, né? Então, aqui, ó, dióxido não pode ter um oxigênio só. Aqui é a resposta certa. Não pode só fazer uma ligação, nem é 2 ligações, porque aqui esse oxigênio está fazendo 3 ligações, e muito menos aqui, porque esse oxigênio está fazendo uma, esse carbono era para fazer 4. É uma discussão bem simples. O que a gente poderia... aqui está certo, né? O que eu poderia dificultar um pouquinho aqui seria a geometria, se ela é linear ou angular. Que aqui é um assunto também que eu não tratei com vocês, porque não foi pedido ainda. Então, será que essa molécula aqui, ela tem uma geometria linear, como eu acabei fazendo? Ou será que ela tem uma geometria angular, como a água, por exemplo? Igual, melhor. Igual, não. Uma dupla ligação igual. Melhorzinho. Aí a gente entra na teoria da repulsão do par eletrônico. Tem alguns professores que explicam por nuvem eletrônica, enfim, eu prefiro essa teoria da repulsão do par eletrônico. Se vocês procurarem no livro, enfim, às vezes alguns alunos viram para mim e falam, professor, nunca ouvi falar disso, nossa, que nome feio. Mas é mais fácil do que, o nome é mais difícil do que o próprio conceito, tá? A questão é a seguinte, quando o átomo central tiver elétrons não ligantes na última camada, esses elétrons vão ocupar um espaço, ponto. O que significa isso? Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 4 ligações.
e ele tem 4 elétrons na última camada. Então, eu não tenho nenhum par eletrônico, par de elétrons, ocupando um espaço, né, de forma bem simplificada, tá, pessoal? Vou pegar o exemplo, eu vou colocar aqui do lado, da água. Então, a água, H2O, por que que a gente tem que fazer a geometria molecular dela assim? Ou por que que ela é assim? Porque o oxigênio tem 6 elétrons, acabei de falar. Esses dois aqui com esses dois do hidrogênio estão fazendo ligação. E sobra 2 pares de elétrons não ligantes. Pela teoria da repulsão do par eletrônico, esses pares de elétron repelem esses hidrogênios aqui. É como se eu tivesse aqui 4 espaços bem distribuídos, ó, em volta do oxigênio. Por isso que eu fico com essa geometria angular. Porque tenho elétrons livres não ligantes. Como o carbono não tem elétrons, ela fica, que é o átomo central, essa molécula, que é o dióxido de carbono, fica numa geometria linear e não esta daqui. Tá? Então, uma forma de dificultar esse exercício seria isso. Tá? Mesmo assim, tem que ser algo bem, bem tranquilo. O que a gente pode fazer depois é fazer uma revisão do jeito que eu gosto, eu monto uma tabela, fica super, super simples. Uma revisão sobre esse conteúdo de geometria molecular,